Não se preocupe em esperar ter o melhor computador para poder fazer a sua edição. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar para vocês um pouquinho sobre minha jornada com computadores, no sentido de trabalhar com edição, com animação gráfica, como é que foi aí os meus últimos 10, 12 anos trabalhando com o computador. Se liga aí, tem muita dica, tem muito detalhe também e tem muita dor de cabeça que eu enfrentei ao longo desses 12 anos trabalhando com animação gráfica e com edição de vídeos. Rola a vinheta! Eu comecei a trabalhar com edição de vídeo em TV local. Aqui em João Pessoa nós temos várias afiliadas, a afiliada da Record, a afiliada da Rede TV, a afiliada da TV Globo. E dentro dessas TVs eu comecei a trabalhar com edição, com edição e depois com animação gráfica também, com videografismo. Eu comecei em 2009 na TV Arapuã, que é afiliada da Rede TV. Naquela época a gente ainda trabalhava com edição de fita, mesmo sendo em 2009, e descarregava da fita para os computadores. Era muito difícil ter em casa um computador que fosse adequado para você editar nessa época, em 2009, 2007, nesses meados. Antes disso, era também muito mais difícil. Por que era difícil? Não sei se você sabe, mas a ideia de ilha de edição se refere justamente a um local, a uma sala em que tinha vários equipamentos para isso. A edição linear, que era uma edição de fita, que era a edição que você usava máquinas, você usava vários recursos para poder conseguir editar nas fitas, e tinha um equipamento só para caracteres, um equipamento só para transição, um equipamento para luz, um equipamento para texto. E isso, tanto equipamento, tantas máquinas, fazia você ter uma ilha de edição. Era um complexo. Com a evolução do computador, ele conseguindo ter uma capacidade maior de armazenamento, de leitura, ele passou a ser considerado também para encaixar dentro da ilha. Primeiramente, ele entra na ilha de edição para suprir a ideia de caracteres, para suprir a ideia de transições rápidas, mas não ainda de edição. Só no final dos anos 90 é que ele começa a incorporar as ilhas de edições. Mesmo assim, ele precisa de uma complexidade muito grande. Ele precisava de uma placa Matrox, ele precisava de vários componentes. Eu cheguei a trabalhar com um deles nesse período, mas a Apple estava mais à frente, e o computador deles, que era o Mac Pro, ele já supria essa necessidade e já facilitava nas edições, na animação gráfica e em vários outros componentes. Então, para começar, eu trabalhei em um PC que tinha uma placa Matrox, mas ele foi descartado depois. E depois eu trabalhei com o Mac Pro. O Mac Pro naquela época já era um computador muito bom e ajudava muito para a realidade daquela época. Então minha jornada começa eu trabalhando com um PC, placa Matrox, e trabalhando com edição de fita ainda, na transição dessa era digital, da TV digital que estava chegando, da filmagem digital também em HD. Então a gente trabalhava com SD, trabalhava com outro tipo, as fitas, descarregar fita, gravar em fita, muita coisa em fita. E depois eu passei a trabalhar com a ideia digital, né, com um meio digital. Trabalhei com iMac, que já tinha uma potência legal naquela época, e depois com outro Mac Pro, até 2014. Trabalhando com Mac Pro e com iMac, eu trabalhei diretamente com Final Cut. Final Cut era um programa muito bombado, mais requisitado naquela época, e que tinha um melhor desempenho para trabalhar com os computadores Mac. Em 2014 eu passei a trabalhar na TV Cabo Branco, que é a afiliada Globo aqui em João Pessoa. Eu trabalhei com um PC, e aí a gente passei a voltar a trabalhar, como trabalhava no começo, com o Adobe Premiere. Nesses meados de anos eu comecei a considerar comprar algum computador para trabalhar em casa, para trabalhar para mim.
foi quando eu comprei meu primeiro computador. Foi de um amigo meu, um laptop que era Toshiba. Eu acho que ele tinha o que? 2 GB de memória. Eu acho que era mais ou menos isso. E aí, naquela época, acho que meados de 2010 ali, ele me ajudou muito porque eu também fazia muita design gráfico, fazia cartazes, fazia algum tipo de logo, algum material desse que me ajudava com a renda extra. Com a ida para Cabo Branco, eu me lembro que eu troquei de computador antes, na verdade, eu troquei para o meu primeiro Dell, que era um Dell vermelho, Dell Vostron, que ele já tinha um pouquinho mais de potência, ele era 4 GB de memória. Nossa, né? 500 GB de HD, eu acho, naquela época. E aí, em 2015, quando eu ainda estava na Cabo Branco, foi quando eu comprei para mim o Dell Série 5000, que foi um computador que também que foi muito bom para mim, mas infelizmente ele deu muito problema, justamente porque ele tem uma abertura difícil e essa abertura provoca danos no computador e na placa de vídeo, na placa-mãe, enfim, em toda a estrutura. Eu cheguei a devolver esse computador várias vezes para eles fazerem o recal, né, do computador, e foi feito. Mas voltando aqui para o computador, então assim, eu nunca tive um computador de ponta, nunca usei um computador, esse é o melhor para se trabalhar nessa geração, esse vai ser o top. Então eu sempre trabalhei no limite. Eu trabalhei no limite dos computadores portáteis que eu tinha, e também trabalhava no limite dos computadores do local onde trabalhava. Então eu nunca tive um desktop em casa, um computador completo que pudesse suprir a necessidade de edição, de fazer coisas profundas. Depois que eu saí da TV afiliada Globo, eu ainda trabalhei em outras empresas e todas elas eu trabalhava com um computador que eles forneciam. Esse computador, às vezes era bom, às vezes também não era tão bom quanto parecia. E aí foi em 2017 que eu comecei a pensar em montar o meu desktop, a minha ilha de edição. Eu precisava entregar muitos materiais e não estava dando conta. Então, arrochei o orçamento na casa, junto com minha esposa, e compramos o primeiro desktop. A primeira versão desse desktop, em 2017, ele tinha 8 GB de memória, é o mínimo aceitável para um computador hoje. O processador é o mesmo que eu tenho hoje, é o processador i7, ele é da 8ª geração. A placa-mãe era uma placa da Gigabyte. Eu tinha um HD normal, um HD SATA, né, de 1 TB. A placa de vídeo que eu comprei, essa primeira placa de vídeo, era uma GTX 1050 de 2 GB só. E essa era a primeira configuração, que para mim já foi um marco para mim trabalhar, porque eu saltei do laptop para ela e aí eu passei a incorporar os trabalhos mais de home office, né? Meados de 2016 para 2017 eu passei a trabalhar mais em casa, trabalhar com edição remota, trabalhar com edição e com animação gráfica também. E aí eu passei esse tempo todinho lutando para fazer um upgrade. Haviam muitas coisas complexas que eu queria fazer no After, até mesmo uma edição pesada no Premiere, e que demorava muito, travava, era muito complicado. O primeiro upgrade que eu fiz foi aumentar a memória, que é o principal. Então, de 8 passei para 16 em 6 meses depois. E aí eu passei o ano de 2019 pensando em como eu iria fazer esse upgrade para trocar. Em meados de 2019 aconteceu um problema sério com esse computador. Ele estava com 16 GB, eu estava me preparando para fazer um upgrade, trocar a placa de vídeo, pensando em como é que seria esse upgrade. E aí teve um dia que eu liguei e ele não ligou. E eu fiquei bastante preocupado, simplesmente ele não ligou. E aí eu tenho um amigo técnico que ele é muito bom, Nilvando, e na hora eu liguei pra ele e falei: Nilvando, não tá ligando o computador, e agora? Aí ele: eu preciso dar uma olhada. E ele olhou, minha placa de vídeo e minha placa-mãe tinha entrado água e estava oxidada. Não sei de que maneira, não sei como, mas estava úmida, né? A placa de vídeo estava úmida e a placa-mãe também estava úmida, o que prejudicou completamente. Eu tive que correr atrás de pensar em comprar outra placa-mãe, e como na época eu estava sem recursos, eu não coloquei uma placa de vídeo. Eu coloquei uma placa simples de 1 GB só e coloquei essa placa da Asus TUF Game para dar suporte. Passei um tempo e fiquei me preparando para esse upgrade. E aí eu passei o ano 2020 todinho juntando dinheiro, os trocados, para poder fazer o upgrade nessa máquina, né? Queria colocar um SSD, queria dobrar a memória e queria colocar uma placa de vídeo que fosse suficiente para trabalhar com 3D, trabalhar com animação gráfica e que pudesse me dar esse suporte. Eu segui os conselhos de um amigo, o Atos,
Ele é um animador gráfico 3D muito bom aqui na nossa região. E ele falou: Alan, uma placa que você pode, que vai dar suporte para o After ou para trabalhar no cinema 4D, para trabalhar com alguns softwares 3D de animação gráfica, você pode escolher qualquer uma da linha da GTX 1660S, que é a linha Super, né? E aí eu comprei essa da Gigabyte, a GTX 1660S. Essa placa é maravilhosa, né? Linda, maravilhosa, muito bela. Coloquei, ela foi instalada pelo meu técnico, né, o Nilvando. Ele fez um trabalho aí de limpeza completo no computador. Eu pedi para ele trocar as pastas, trocar tudo direitinho do meu processador. E eu também coloquei mais 2 pentes de memória de 8 GB cada um. E aí agora eu tô com 32 GB de memória, o que é muito bom para trabalhar com vários programas ao mesmo tempo, para trabalhar com um suporte maior na parte de animação gráfica e também de memória, né? E também coloquei o SSD. Então todo o sistema agora tá nesse SSD de 500 GB. Ainda eu continuo com um HD aqui para poder colocar arquivos. Também tem um backup de 6 TB para dar suporte. E também tenho outros HD externos que me auxiliam. O próximo alvo agora é aumentar o SSD para 1 TB, colocar outro SSD para suporte, né, de 1 TB também, e comprar um monitor da Dell de 27 polegadas. Você deve estar se perguntando: como é que eu vou trabalhar com edição? Qual é o melhor computador para trabalhar com edição? A pergunta sempre se baseia em quanto você quer gastar, na verdade, né? Quanto dinheiro você tem para comprar um computador? Porque o computador que é ideal para edição e para animação gráfica, ele sempre vai ser o top de linha. Ele sempre vai ser aquele que seja melhor para aquela geração. Eu avalio muito como o computador trabalha dentro do programa. Eu sempre estou olhando bastante no meu computador como funciona, como é que funciona o sistema, o Windows, o PC, os programas da Adobe, o DaVinci Resolve, o que ele consome mais, se é o processador, se é a memória, se é a placa de vídeo, se são todos os três juntos. Então, para isso é muito importante que você conheça a sua máquina e conheça também os limites da sua máquina. Como eu disse para vocês, eu nunca trabalhei com um computador top de linha. Eu sempre trabalhei no meu limite, e dentro desse limite eu sempre tentei colocar o melhor de mim para fazer uma edição, para fazer uma animação gráfica, uma vinheta, para dar um suporte melhor ao conteúdo que eu estou criando. E agora com essa máquina eu estou com um computador mediano, dentro do suporte que tem hoje. Ele é mediano, vai dar muita facilidade para muitos trabalhos, mas eu acredito que em 2 anos ele já vai estar ultrapassado e eu já vou precisar ter um computador que tenha um suporte de 64 GB de memória, que eu tenha 2 TB de SSD, que eu tenha uma segunda placa de vídeo para dar suporte, e por aí vai. Depende muito de como é que eu vou caminhar, depende muito de aquilo que eu quero adquirir como bagagem. Existe uma maneira de você avaliar como funciona o seu computador para você entender melhor. Por exemplo, quando eu clico, né, que eu vou abrir o gerenciador de tarefas, eu tenho aqui tudo que está funcionando no meu computador. Aqui em desempenho, por exemplo, eu tenho a leitura do meu processador, eu tenho a leitura da memória, ó, tá aqui meus 30 GB de memória. Eu tenho o SSD, o HDD, os discos que estão conectados. Eu tenho também a minha placa de vídeo, tá aqui, ó, GTX 1660 Super, com 6 GB de memória e uma belezura, temperatura dela e etc e tal. Então, por aqui, o que eu já estou percebendo aqui, né? Eu tô com apenas o OBS ligado, tô com a internet ligada, e só esse aqui, o sistema Windows e essas duas coisas abertas, já está consumindo 7 GB de memória em uso. Ou seja, se por acaso eu tivesse só com 8 GB de memória, se eu abrisse qualquer programa aqui, vou abrir aqui o Premiere, ele já iria travar, iria ficar mais lento. O recomendado para você usar o Premiere é que você tenha pelo menos 8 GB de memória.
Mas eu diria para você que para você usar com 8 GB de memória, você teria que ter só aberto o Premiere. Você não pode abrir o Premiere na internet, você não pode abrir o Premiere em Photoshop. Por quê? O Windows, sem fazer nada, sem nada rodando, ele consome 2 GB de memória. Então, se você só tem 8 GB de memória, isso quer dizer que ele vai consumir 2 e você vai ficar só com 6. Ele com certeza vai usar uma memória do seu HD para suprir a demanda que você vai fazer ao abrir um programa como de Photoshop, como de Premiere ou do After Effects. Então, o ideal, na verdade, para quem trabalha com edição de Premiere e animação gráfica seria 16 GB. Esse seria o mínimo. Por quê? Quando você abre o computador, ele vai usar 2 GB. Quando você abre o Premiere, ele usa mais 8. Então já são 10. Fica só 4 sobrando. Se for uma edição complexa, se for alguma coisa que vai exigir efeito, que precisa colocar coloração, que precisa de luz, que precisa de qualquer coisa na animação gráfica, aí com certeza você vai precisar de mais giga. Eu coloquei 32 por quê? Porque quando eu estou usando o After, que eu preciso usar bastante ele usa 12, 16, 20, 24 e até 30, dependendo do efeito que eu vou usar. Então, essa é uma maneira de você descobrir como o seu computador trabalha. Você está trabalhando lá no seu computador e está sentindo que ele está travando. Então, você abre o gerenciador de tarefas, certo? Qualquer coisa você pode clicar em Windows e colocar gerenciador de tarefas ou Ctrl Alt ESC e você vai ter uma leitura aqui em desempenho para saber como é que anda o seu computador. Se o HD está trabalhando no máximo, se a memória está ultrapassando o limite desejado, se a placa de vídeo está sendo usada ou não. Então é muito importante que você coloque isso aí funcionando para ter uma noção do como o seu computador trabalha. Não se preocupe em esperar ter o melhor computador para poder fazer a sua edição. Você pode fazer com o que você tem, dentro do seu limite. Ah, não dá para fazer uma coisa complexa? Beleza, vou fazer uma coisa básica pelo menos. Vou fazer algo garantido. Não dá para usar um efeito que é muito pesado, mas vou tentar usar um outro efeito que é mais leve. Não dá para fazer uma edição em 4K, vou fazer a mesma edição em HD ou Full HD. O importante é você nunca parar de trabalhar. Eu nunca parei de trabalhar por conta da limitação do meu computador. Eu nunca deixei de produzir. Eu nunca deixei de criar novas artes pensando, não vou fazer porque o meu computador não suporta. De fato, não suportava. E há coisas que se eu colocar hoje, esse aqui não vai suportar. Mas eu, pouco a pouco, fui evoluindo, fui trocando de computador, fui trabalhando para sempre fazer um upgrade legal e acredito que estou no caminho de trabalhar agora com uma nova fase de produção na minha carreira, na minha vida profissional, enquanto editor de vídeo e animador gráfico. Se você gostou desse conteúdo, fique à vontade para comentar, para compartilhar também e para deixar aquele like também, para deixar aquela curtida no nosso canal. Não pare de editar, não pare de fazer animação gráfica, não pare de criar seu próprio conteúdo, não pare de produzir. Valeu, tchau!